Olha, eu não sou de me assustar fácil, sabe? Já dirigi por esse Brasilzão todo, de norte a sul, passando por cada canto esquisito que você imaginar. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo. Uma coisa que eu nunca mais esqueci. E, vou te falar, até hoje eu evito passar por aquela estrada. Não importa se vou gastar combustível ou perder horas a mais no trajeto, eu desvio sem pensar duas vezes. Foi em 2017, se não me falha a memória. Eu estava levando uma carga de grãos de Mato Grosso até o interior de Minas Gerais. Era um frete como outro qualquer, mas o contratante insistiu que eu pegasse um atalho. Ele disse que ia economizar uns 200 quilômetros e que o asfalto estava em bom estado. Desconfiei um pouco porque quem vive na estrada sabe, atalho demais é cilada. Mas o cara estava pagando bem e eu aceitei. Era por volta de 10 da noite quando eu entrei nessa tal estrada. Um lugar isolado no meio do nada. Nem o nome dela eu lembro, pra ser honesto. Só sei que, logo que eu passei por um vilarejo pequeno, começou a tal estrada de terra batida. Tava escuro pra caramba e, sem iluminação pública, o farol do caminhão era minha única companhia. Na época eu pensava, é só um trecho de uns 50 quilômetros. Em 2 horas no máximo tô fora. Mas rapaz, eu tava tão enganado. Os primeiros 30 minutos foram tranquilos, mas o cansaço começou a bater. Resolvi encostar para tomar um café, no copo térmico que minha esposa sempre preparava para mim. Enquanto eu desligava o motor, senti uma coisa esquisita, como se tivesse alguém me observando. Olhei para os lados e nada, só mato fechado e o silêncio. Eu ri de mim mesmo. Tá ficando paranoico, João, pensei. Voltei para a estrada, mas aí começou a parte estranha. O rádio do caminhão, que até então estava funcionando direitinho, começou a pegar interferência. Um chiado alto que não parava de jeito nenhum. E, por mais que eu tentasse mudar de estação, era como se todas estivessem bloqueadas. Então, do nada, surgiu uma voz. Mas não era uma transmissão normal. Era um sussurro. Baixo, fraco, quase como se fosse dentro da minha cabeça. Volta. Você não deveria estar aqui. Eu gelei, mas pensei, deve ser a exaustão falando mais alto. Desliguei o rádio e segui viagem. Só que o problema é que quanto mais eu dirigia, mais a estrada parecia não ter fim. A sensação era de que eu estava andando em círculos, mas o GPS mostrava que eu estava no trajeto certo. Foi aí que eu vi algo que me deixou com o coração na boca. Bem no meio da estrada tinha uma mulher parada. Devia ser meia-noite. E ela estava lá no escuro, usando um vestido branco encardido, sem se mexer. Eu pisei no freio tão forte que o caminhão quase derrapou. Minha primeira reação foi abrir a janela e gritar: "Ô moça, tá tudo bem? Tá perdida?" Ela não respondeu, só ficou lá, olhando fixo na direção do caminhão, mas sem encarar o para-brisa. Parecia olhar além de mim. Cara, eu já tinha ouvido histórias de colegas que passavam por situações parecidas, mas nunca imaginei que um dia seria comigo. Eu tentei dar ré para desviar dela, mas quando olhei pelo retrovisor, ela estava lá também, como se tivesse se teletransportado. Meu corpo inteiro gelou. Lembrei de um conselho que um caminhoneiro velho me deu uma vez. Se vir algo estranho na estrada, não para, não olha, só segue. E foi o que eu fiz. Passei com o caminhão direto, desviando dela, e no mesmo instante, ouvi uma pancada forte na carroceria, como se alguém tivesse subido na carga. Meu instinto me mandava olhar pelo retrovisor, mas a razão gritava para não fazer isso. Acelerei com tudo, mas o peso parecia aumentar, e o caminhão começou a ficar lento, como se algo estivesse segurando. Conforme eu avançava, comecei a ouvir passos sobre a cabine. Eram pesados, arrastados, e vinham acompanhados de sussurros que ficavam cada vez mais altos. Pareciam vozes de várias pessoas, falando todas ao mesmo tempo, mas não dava para entender o que diziam. A única palavra que eu conseguia identificar era volta. Aquilo se repetia como um mantra. Foi quando vi luzes de faróis no horizonte. Achei que fosse outro caminhão ou algum carro vindo na direção oposta. Pensei, beleza, alguém para me ajudar. Mas quando os faróis se aproximaram, eu percebi que não eram carros. As luzes pairavam no ar, como lanternas sendo carregadas por pessoas invisíveis.
Elas passaram por mim, atravessaram o caminhão e sumiram na escuridão. Depois disso, tudo ficou ainda mais estranho. Meu caminhão simplesmente parou. O motor morreu, as luzes se apagaram e eu fiquei ali, no meio do breu total. Peguei minha lanterna e saí para tentar entender o que tinha acontecido. Ao redor, só o som dos grilos e o vento nas árvores. Foi então que ouvi uma risada, baixa, quase infantil, mas carregada de malícia. Quando apontei a lanterna para frente, ela estava lá de novo. A mulher do vestido branco. Só que dessa vez ela não estava sozinha. Atrás dela, uma fila de pessoas apareceu, todas pálidas, magras e com os olhos completamente negros. Pareciam me encarar, mas ao mesmo tempo olhavam através de mim. Eu tentei voltar para o caminhão, mas meus pés não obedeciam. Era como se algo me segurasse ali. Uma das figuras avançou, estendeu a mão, e eu senti um frio tão intenso que parecia que meu coração ia parar. No meio do desespero, ouvi o som de um motor. Era um outro caminhoneiro que vinha pela estrada, buzinando e iluminando tudo com os faróis altos. No instante que as luzes bateram, aquelas figuras desapareceram como fumaça no vento. Eu corri para o meu caminhão, que misteriosamente voltou a funcionar, e saí dali queimando pneu. Cheguei na cidade mais próxima, tremendo igual vara verde. Contei para o outro caminhoneiro o que aconteceu, e ele só disse: "Ah, você passou pela estrada dos sussurros. Todo mundo sabe que aquele lugar é amaldiçoado. Desde aquele dia nunca mais aceitei pegar atalhos, nem por dinheiro nenhum. E se você for caminhoneiro, fica meu conselho. Desconfie das estradas desertas e, se ouvir um sussurro dizendo para voltar, ouça." Bom, deixa eu me apresentar antes de começar. Meu nome é Matheus e eu sou caminhoneiro há pouco mais de 6 meses. Decidi entrar nessa vida porque sempre gostei da ideia de pegar a estrada, conhecer lugares novos e, claro, garantir o sustento da minha família. Mas confesso que depois do que vou contar aqui, comecei a questionar se esse trabalho vale mesmo a pena. Era uma noite de sexta-feira e eu estava voltando de uma entrega no interior de Minas Gerais. Tinha recebido um frete de última hora, daqueles que você não pode recusar porque o dinheiro é bom demais. A carga era simples, caixas de ferramentas, para uma loja de construção, numa cidadezinha que mal aparecia no mapa. Saí por volta das 8 da noite, com o tanque cheio e um café preto na garrafa térmica para ajudar a segurar o sono. Logo na saída da cidade, peguei uma estrada vicinal. Era um caminho mais curto segundo o GPS, mas o asfalto já mostrava sinais de abandono. Mesmo assim, pensei, vai dar tudo certo. É só ir devagar. Conforme a noite avançava, a estrada parecia mais isolada. As luzes dos postes foram ficando raras, e a única coisa que iluminava o caminho era o farol do caminhão. Para piorar, o sinal do celular sumiu, e o GPS começou a travar. Mas eu segui em frente, porque voltar seria perder tempo e combustível. Por volta de meia-noite, comecei a sentir que tinha alguma coisa errada. A estrada parecia nunca acabar. Olhei no odômetro e percebi que já tinha rodado bem mais do que o previsto. Mesmo assim, nada de chegar na tal cidade. Foi quando avistei uma placa enferrujada à beira da estrada. Parei para ler e só consegui decifrar uma palavra: cuidado. Voltei para o caminhão com aquele frio na espinha. Não sei se era o cansaço ou a solidão da estrada, mas parecia que eu estava sendo observado. A partir dali, as coisas ficaram estranhas. Uns 20 minutos depois, vi um homem andando no acostamento. Ele estava de costas, usando um chapéu e um terno preto, completamente fora de contexto para aquele lugar deserto. Diminuí a velocidade pensando em oferecer ajuda, mas quando cheguei perto, ele simplesmente sumiu. Acelerei. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir. Comecei a rezar, pedindo para Deus me tirar dali. Mas a cada quilômetro, a sensação de estar preso naquela estrada só aumentava. Era como se eu estivesse rodando em círculos. Foi então que vi algo no meio da pista. Uma mulher. Ela estava de pé, com um vestido branco, os cabelos cobrindo o rosto. Buzinei, mas ela não saiu do lugar. Parei o caminhão bruscamente a poucos metros dela. "Ei, tá tudo bem?" Gritei pela janela, nenhuma resposta.
Abri a porta e desci, mesmo com o medo tomando conta de mim. Quando cheguei perto, ela levantou a cabeça e o que vi me deixou paralisado. O rosto dela era pálido, os olhos completamente negros. E então, sem emitir som algum, ela apontou para o horizonte, como se me dissesse para continuar. Corri de volta para o caminhão e acelerei o máximo que pude. Meu corpo todo tremia e eu mal conseguia manter o volante firme. O problema é que a estrada parecia a mesma, sem curvas, sem bifurcações, como se não houvesse saída. De repente, o rádio do caminhão, que estava desligado, ligou sozinho. Uma voz distorcida começou a falar algo que eu não entendia. Era uma mistura de sussurros e gritos, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Desliguei o rádio, mas ele voltou a funcionar. Comecei a ouvir meu nome. Mateus, volte. Você não devia estar aqui. Pensei em frear e abandonar o caminhão, mas para onde eu iria? Não tinha sinal de vida nem de saída. Foi então que vi algo no retrovisor. No banco de trás, a mulher de vestido branco estava sentada, olhando fixamente para mim. Eu gritei, quase perdi o controle do caminhão e, num impulso, virei o volante para a esquerda. Saí da pista e acabei parando num barranco. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Saí do caminhão desesperado. Era melhor enfrentar o que estivesse lá fora do que continuar naquele veículo amaldiçoado. Corri pela mata ao lado da estrada sem saber para onde ir. Depois de alguns minutos, encontrei uma casa velha, com as luzes acesas. Bati na porta, implorando por ajuda. Um senhor atendeu com um olhar preocupado. Você passou pela estrada velha, não foi? Ele perguntou. Eu não conseguia responder, apenas assenti com a cabeça. Ele me fez entrar e contou uma história que me deixou ainda mais apavorado. Segundo ele, aquela estrada foi fechada há décadas, depois que um acidente envolvendo um ônibus matou várias pessoas. Desde então, quem se atreve a passar por lá é assombrado pelas almas que ficaram presas. Passei o resto da noite naquela casa, sem coragem de voltar para o caminhão. No dia seguinte, o senhor me levou até a cidade mais próxima. E de lá consegui acionar um guincho para buscar o veículo. Nunca mais peguei um frete naquela região. Até hoje, quando fecho os olhos, vejo o rosto daquela mulher e ouço as vozes no rádio. E toda vez que passo por uma estrada deserta, rezo para não ser a estrada sem fim.